Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios. Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser sempre ouvir a nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho, Rádio Metrópole 7 sempre, e você vai ouvir sempre muita música e informação, sempre na medida certa. Bom, vamos falar sobre o SBT, vamos falar sobre o crescimento do SBT, trazendo aí novidades sobre o SBT na Copa do Mundo. E o SBT com certeza fez muito bem em comprar os jogos da Copa, investir, né, na Copa do Mundo, porque a gente tem números positivos para o SBT nessa Copa do Mundo. E com certeza, com a transmissão do jogo da seleção brasileira e também com a narração do Galvão Bueno, é provável, né, que o SBT vença a Globo, até porque a Globo vai estar com o Everaldo Marques. Acho que poderia ser o Gustavo Villani, né, mas para substituir o Luiz Roberto. A Globo perdeu muito, e lógico, ela não sabia, né, dessa situação que estava e que está envolvendo o Luiz Roberto, esse problema de saúde. Então ela tomou um grande prejuízo. Mas eu pensava que ela iria escalar para ser ali o narrador oficial dos Jogos do Brasil o Gustavo Villani, e a Globo acabou escolhendo, acabou decidindo pelo Everaldo, né, o EV. Então, mas eu acho que nisso o Galvão com certeza vai tirar muito proveito. Bom, mas falando sobre o primeiro jogo, México e África do Sul, a cobertura que o SBT também fez, a Globo também fez, as duas fizeram o jogo no mesmo horário e também a Casa TV. Então nós temos números e eu vou trazer esses números para vocês, as informações até bem devagar, porque a gente percebe que tem muita gente que está torcendo pelo SBT. Porque o SBT lidera ranking de crescimento de audiência na Copa. A audiência neste início de Copa do Mundo concluiu algo que o mercado publicitário não esperava com tanta clareza. O SBT foi a emissora detentora de direitos do torneio que mais cresceu em audiência na faixa do jogo de abertura entre México e África do Sul. Em um cenário em que os números de real time apontava uma tarde morna para a emissora, o consolidado virou o tabuleiro e colocou o SBT na posição de maior destaque percentual do dia. Então, repetindo, em um cenário em que os números de o real time são os pontos ali na hora, né? Então você está vendo os jogos, está vendo as programações, então você consegue observar ali o Ibope das emissoras. Então esse é o real time. Então o real time no momento estava dando uma certa um resultado negativo para o SBT. Tanto é que depois saiu falando, né, teve o real time em que a Record estava na frente do SBT, transmitindo a novela Jesus, e o SBT, com a transmissão da Copa do Mundo e do jogo do México e África, estava perdendo para a Rede Record. Dava-se que o SBT estava com 4 pontos, e a Globo na casa dos 18, 22 pontos, e a Record com 5 pontos. Então, nesse cenário do real time, o SBT levava uma certa desvantagem. Aí o consolidado virou o tabuleiro, aí o jogo mudou quando saiu o resultado oficial e colocou o SBT na posição de maior destaque percentual do dia. 84% de crescimento no SBT, acima de Globo e Cazé TV. Nas 4 quinta-feiras anteriores ao jogo de abertura, o horário entre 16h05 e 18h03 era ocupado no SBT pelo Fofocalizando e pela novela Sortilégio. Com a Copa no lugar, a emissora registrou crescimento de 84% na audiência média, o maior percentual
entre todos os canais que transmitiram ou concorreram com o jogo naquela faixa. Para contextualizar, a Globo, que exibia filmes, um jornal e uma novela no mesmo horário, cresceu 61% com o reflexo indireto do evento. A Cazé TV registrou incremento de 49%, ou seja, para contextualizar a Globo, que exibia, ela sempre tem filmes, ela tem os jornais locais, naqueles noticiários locais, e também tem a novela, no caso, que é a Avenida Brasil. Então, ela sempre tem ali uma audiência nessa faixa, a Globo, de 13, 14, 15 pontos, né? Sempre nessa faixa. Com a Copa do Mundo, ela foi de 18 a 22 pontos. Então, deu a ela um crescimento de 61% com a transmissão do jogo entre México e África do Sul. O SBT não só transmitiu a Copa, foi o canal que mais se beneficiou dela em termos relativos de audiência. Nenhum outro canal, né, ou outro player chegou perto dos 84% de crescimento registrado pela emissora. Então, já no consolidado, já mostra um crescimento do SBT. Né? A Globo, sendo que a gente vai pegar aqui os números, com a narração de Thiago Life, a vitória do México em cima da África do Sul assegurou ao SBT uma média de 5,72 pontos no horário do jogo, índice 13% superior ao obtido pela Record. No pico de audiência, o SBT atingiu 6,3 pontos e contactou mais de 2 milhões de pessoas na Grande São Paulo e também no Brasil. A vice-liderança foi sustentada de forma ininterrupta entre 15h33 e 17h27. O SBT ficou em segundo lugar, sem nenhuma interrupção, superando a concorrência bloco a bloco, ou seja, batendo a Record. A superioridade do SBT sobre a terceira colocada foi consistente ao longo de toda a tarde. Então, só teve um período que o SBT perdeu para a Record. Vamos lá. Copa no SBT versus a novela Jesus. 5,2 pontos para o SBT, 4,25 pontos para a novela Jesus na Record. Copa no SBT versus primeira parte do Cidade Alerta. 5,6 pontos para o SBT, 3,97 pontos para o Cidade Alerta. Aí foi onde o SBT perdeu. Ele perdeu aqui para o Jornal da Record. Né? Copa no SBT versus Jornal da Record, tarde. Então, 4,57% para 4,7 pontos para o SBT, 5,81 pontos para o Jornal da Record. Copa no SBT versus segunda parte do Cidade Alerta. 5,86 pontos para o SBT, então 5,76 pontos para a Record. Então, sendo que aqui não é o Jornal da Record, aqui é aquele período onde você tem um noticiário, né? Assim como a Globo faz, você tem um noticiário pontual, sempre ali no finalzinho da tarde, a Record também faz o mesmo, entra com esse noticiário também aqui do Jornal da Record, mas não é o Jornal da Record, aquele que começa lá mais 7h pouca da noite. Mas esse noticiário, o SBT não conseguiu vencer, né? Mas já depois, a segunda parte do Cidade Alerta, o SBT venceu 5,86 pontos para o SBT, 5,76 pontos para a Rede Record. O SBT também se destacou no horário nobre. A hegemonia da tarde se estendeu para o horário nobre. A estreia do Balanço da Copa, comandado por Wallace Negueré e Carol Barcelos, registrou 2,6 pontos de média e pico de 3,6 pontos, índice 23% maior que o da terceira colocada durante o mesmo período. A síntese do primeiro dia de Copa do Mundo funcionou como extensão natural
da audiência aquecida pela tarde e entregou ao SBT uma noite tão relevante quanto a tarde. Então, ou seja, o SBT, no primeiro dia da Copa do Mundo, foi a segunda emissora, né? Ficou em segundo lugar, bateu a programação da Rede Record, menos o informativo do Jornal da Record, mas venceu Cidade Alerta e também venceu a novela Jesus. Bom, mas sendo que, se você a gente pegar em números, né, entre Globo e SBT, a diferença também era muito grande, porque a Globo, que registrava um Ibope ali na casa dos 13 pontos, com filmes, com os jornais, o informativo local, e também mais a reprise da novela Avenida Brasil, então o SBT sempre vinha marcando ali, a Globo marcando 13, 14, 15 pontos. Tanto é que existe, né, com relação à reprise da novela Avenida Brasil, a Globo está com o pé atrás, porque ela esperava também uma audiência maior, assim como o Rei do Gado conseguiu, sendo uma reprise, dar uma boa audiência para a Rede Globo. Sendo o Rei do Gado, e também tivemos a novela A Viagem. A novela A Viagem também deu uma boa audiência para a Globo. Aí depois veio Rainha da Sucata, houve uma queda nesse período, e agora também a Avenida Brasil não consegue passar ali dos 16 pontos. Então fica sempre entre 13, 14, por aí assim. Bom, já com o evento da Copa do Mundo, ela sai de 13, 14 para 18 com um pico de 22. Então a Globo tem realmente um crescimento fantástico. Fora também os informativos sobre a Copa do Mundo, assim como o SBT também teve. Então, é lógico, agora, se nós formos analisar que na final da Champions o SBT bateu 10 pontos, né, 10 pontos, quer dizer, também é bem apelativo, porque é um final de uma Champions, uma atração muito grande, né? Quer dizer, evidentemente que o SBT iria ter um crescimento, mas teve um crescimento. Se você sai de 3, 4 para 10, é um crescimento bem considerável. Agora, como o Fofocalizando vem ali dando 3 pontos, 2 pontos, e essa novela Sortilégio também fica ali na casa dos 2 ou 3 pontos, nessa sequência aí de pontuações, você vai para 5, né? Quase 6, mas tendo um pico de 7, também teve um crescimento considerável. Então, vale registrar isso. O SBT, que eu acho que o SBT, eu acho que não pode ficar com o Galvão Bueno só nesse período da Copa, né? Eu acho que o SBT pode investir muito mais, já que, infelizmente, a emissora, ela perdeu a Sul-Americana. A Sul-Americana, no ano que vem, não vai ser transmitida pelo SBT. E também, aí o SBT vai ficar só com a Champions e está tentando renovar ainda a Champions, né, com a Warner Bros. Agora, o SBT pode investir em outros campeonatos. Pode pegar a Bundesliga, né, tem campeonato, a Premier League, pode pegar outros campeonatos e investir, porque futebol, esporte, sempre vai dar audiência. Isso aí não tem como. Então, e você aproveitando também um Galvão Bueno, toda essa equipe, tratando do esporte, porque o esporte, o SBT, gente, para quem não tem ideia, o SBT foi um canal pioneiro também no esporte. Assim como a Band, ela foi pioneira no esporte. Quando a Bandeirantes, ela tinha o Band Esporte ao domingo, né? Já para poder brigar ali com a Globo e com o SBT, porque as duas sempre apresentavam programas de linhas de show. Como a Band não tinha linhas de shows, então o que ela fazia? Ela tinha o Band Esporte. Então começava muito cedo, então ela apresentava outras modalidades do esporte e também o futebol. Mas aí a Globo começou a entrar nisso tudo, aí foi ali pulverizando a base da Rede Bandeirante. Mas, quando se fala também em outras competições, o SBT foi quem, na verdade, trouxe a Copa do Brasil. Né? O primeiro canal aonde se passou a Copa do Brasil foi no SBT. Isso foi até uma briga do Eurico Miranda. Eurico Miranda queria que o SBT transmitisse, até porque tinha uma guerra ali entre Eurico e Globo. Então, quer dizer, então ele deu prioridade para que o SBT transmitisse a Copa do Brasil. O primeiro canal aonde passou a Copa do Brasil foi no SBT. Aí depois a Globo foi lá, brigou, e acabou levando para ela. Mas o SBT tinha grandes apresentadores, narradores, Silvio Luiz,
do SBT, né? E outros narradores, grandes narradores. Por exemplo, esse Roberto Cabrini era repórter de esporte do SBT, né? Então, quer dizer, e outros narradores, ele era repórter, eu estou tentando lembrar de um nome aqui, para passar para você, para depois eu vou lembrar. Esse narrador, ele está hoje na Paramount, né? Ele está na Paramount. Mas ele era do SBT e foi para Bandeirante e depois agora está na Paramount. Mas o SBT teve grandes narradores, grandes repórteres, que depois o SBT não foi dando prioridade ao esporte e esses profissionais saíram para outra emissora. Então, eu acho que é importante agora o SBT voltar novamente a investir no esporte, principalmente no futebol, e assim garantir uma boa audiência e grandes nomes, né? Grandes nomes do jornalismo esportivo na emissora, porque isso é um atrativo. Então, Galvão Bueno foi uma conquista muito grande. Eu acho que o SBT acertou muito em contratar o Galvão. Acho que deveria de levar o Casagrande para ser o comentarista, né? Junto com o Galvão, porque pode se criticar o Casagrande, mas eu acho ele um bom comentarista. Então, isso também fortaleceria e muito, né, a equipe do SBT, o Casagrande, como comentarista ao lado do Galvão Bueno. E acho que o SBT não deve permitir, já no final do ano, a saída do Galvão. Pode apostar em outras modalidades também. Aonde você botar o Galvão, ele narra, ele é um profissional sensacional, excelente. E o SBT tem muito a crescer aí no esporte, né? E também fazendo esses tipos de trabalho, porque realmente isso é muito bom. Então é isso, a gente está atualizando para vocês as informações sobre a Copa do Mundo. Logicamente que a gente vai ficar ligado também no confronto entre Brasil e Marrocos e também na guerra da audiência entre Globo e o SBT, já que as duas vão fazer a transmissão na TV aberta. E vamos trazer, né, vamos repercutir aí quem foi que venceu, quem saiu vitorioso, se foi o Everaldo Marques ou se foi o Galvão Bueno. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço a vocês e até uma próxima.